Para inicial aqui nesse passeio pelo livro de Jonas. Pode ser? Tudo bem? Então eu queria pedir para você abrir sua Bíblia. A gente vai ler dois textos nessa noite. O primeiro está lá em segundo livro de Reis. A gente vai ler do capítulo 14, do verso 23 ao verso 27. E aí depois a gente vai para o livro de Jonas. E a gente vai ler os 5 primeiros versos do livro de Jonas. Pode ser? Então, segundo de Reis, 14, do verso 23 ao verso 27. Diz assim, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, tá? No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria. E reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gate-Hefer. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. E aí a gente pode então virar a página ali para o livro de Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Que diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Até aqui hoje. Vamos pedir a ajuda de Deus mais uma vez? Senhor, nós precisamos muito ouvir o Senhor falar conosco nessa noite. Mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua palavra, confessando que não temos a capacidade para assimilar de forma devida em nossos corações aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós, mas ao mesmo tempo sabendo que o Senhor pode nos capacitar a isso. Então nós pedimos com esse espírito de confissão de nossa própria incapacidade, de nossa própria tendência de resistir às coisas que o Senhor deseja que entendamos. Nós queremos pedir para que o Senhor ilumine o nosso entendimento e fale de forma muito particular a cada um que está aqui nessa noite. Nos ajuda a nos lembrar de qual é a nossa vocação e, em especial hoje, eu peço para que o Senhor nos lembre daquilo que porventura em nós possa estar impedindo o cumprimento da Tua vontade em nossas vidas. Faz isso para a Tua glória e faz isso, Senhor, para a nossa própria felicidade, porque a nossa felicidade não está em nenhum outro lugar senão nos Teus propósitos. Então, nós pedimos tudo isso gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, deixa eu pedir para você cochichar, eu gosto de fazer isso, né? Porque eu acho legal mesmo, que faz a gente quebrar um pouco o gelo enfim, soltar um pouco o que está dentro é bom, né? Cochicha aí com a pessoa que está do seu lado. Qual você acha
que é o maior obstáculo para o povo de Deus cumprir a sua vocação? Você pode pensar na igreja evangélica brasileira, você pode pensar no povo de Deus de modo geral, você pode pensar na sua vida, você pode pensar nessa igreja, nessa comunidade, nessa expressão do corpo de Cristo. O que você acha que é o maior obstáculo, o maior empecilho para que a gente viva a vocação que Deus tem para nós, como povo de Deus? Deu? Ok? Precisa elaborar uma tese, não. É só assim, eu acho que é isso aqui. Tá? Deixa anotado mentalmente, porque a passagem de hoje, as passagens que nós lemos hoje, eu acredito tem algo bastante potente para nos dizer sobre isso, para nos levar à reflexão em relação a isso. A Bíblia, pessoal, é um livro muito importante para nós cristãos. Tá? A Bíblia é o livro mais importante para nós cristãos. Isso por várias razões. A Bíblia é importante para nós porque por meio do seu enredo, por meio da sua mensagem, por meio da história que a Bíblia nos conta, nós podemos enxergar com clareza como Deus se revelou na história para a humanidade. A Bíblia é um livro importante porque é por meio dela, por meio da história contada por ela, e somente por meio da história contada na Bíblia, que nós podemos entender como Deus mostrou os seus propósitos para o mundo e o significado de ser criado à sua imagem. Então, se você quer saber como Deus é e, consequentemente, o que significa pertencer a esse Deus, ser criado por Ele, o lugar para onde você deve olhar não é para dentro de você mesmo, muito menos para ideias que vêm do além. O lugar para onde você tem que olhar é as Escrituras. Olhe para a Bíblia, olhe para como Deus se manifestou ao longo da história contada de Gênesis a Apocalipse. A questão é que, além de nos dar um retrato bastante claro do caráter de Deus, a história bíblica também escancara uma outra coisa. A palavra de Deus também escancara a condição do nosso próprio coração. Quer dizer, quando a gente percebe como Deus é na história que a Bíblia nos conta, a gente também percebe as nossas próprias limitações e a nossa absoluta necessidade de Deus. Então, nós podemos dizer que a Bíblia serve como um grande espelho para as nossas almas, porque ao olhar para esse espelho, nós reconhecemos a grandeza de Deus, enquanto também enxergamos a nossa condição quebrada, a condição quebrada do nosso coração, sem maquiagem alguma. E a Bíblia é importante ainda por um terceiro motivo. O que nós vemos de Gênesis a Apocalipse é a história de como Deus, ao longo dos séculos, interagiu com o seu povo para resgatar o seu povo dos seus pecados, para transformar o seu povo segundo o caráter de Deus e para reposicionar o seu povo nessa vocação suprema de mediar o conhecimento e a glória de Deus. Então, além de nos ensinar como Deus é, e além de nos ensinar o quão carentes nós somos de Deus, a Bíblia nos ajuda a entender como Deus trabalha para nos colocar em nosso lugar perante Ele, para nos restaurar. E um dos livros da Bíblia que nos ajudam a perceber essa realidade da forma mais cristalina, eu acho, é o livro de Jonas. Se você já ouviu algum sermão sobre o livro de Jonas na sua vida, e provavelmente aqui, acho que todo mundo já ouviu algum sermão sobre o livro de Jonas, né? Você provavelmente deve estar acostumado a ouvir que o livro de Jonas fala sobre como Deus castiga, né, aqueles que são chamados para ser pastor ou missionário, né? Mas que decidem virar empresários, né, abrir pastelarias, né, essas coisas assim. Eu vou lá virar advogado, ou qualquer coisa relacionada àquilo que alguns crentes ainda insistem em chamar de carreira, trabalho, ministério secular, né? A gente já viu em outras ocasiões que essa coisa de secular e não secular
não existe na Bíblia, né? Então, assim, o livro de Jonas é muito frequentemente usado para, às vezes, tacar terror nas pessoas, sabe? Então, tipo assim, está difícil a sua vida, então é porque Deus te chamou para ser missionário e quem mandou você virar mecânico, né? Coisa do tipo, né? Você está fugindo do chamado. E aí tem aquela própria metáfora do engolir, ser engolido por um peixe que a gente usa com base no livro de Jonas, para dizer que, olha, Deus está te punindo. A gente vai ver em algumas semanas, em alguns meses, acho que daqui a 2 meses, que quando o peixe engole Jonas, não é muito bem um castigo de Deus. É uma coisa um tanto diferente disso. Mas a gente está acostumado a falar do livro de Jonas como se o livro de Jonas estivesse falando sobre eu tenho que ser missionário, mas eu não quero, e aí Deus vai lá e te castiga e tudo mais. E também pode ter acontecido, né, se você já ouviu mais que um sermão sobre o livro de Jonas, já aconteceu comigo também, de algum pregador gastar boa parte do tempo explicando, ou tentando, no caso, explicar cientificamente, como é que um peixe pôde ter engolido um ser humano, né? Eu já tive essa experiência, né? O pregador gastou 80% do sermão dele tentando nos convencer de que foi um peixe, não uma baleia, porque uma baleia não é um peixe tecnicamente, né? É um cetáceo, acho, né? Um mamífero, né? Enfim, tudo bem. Não sei se esse foi o caso. Só que se a gente prestar bastante atenção ao contexto e ao enredo desse livro como um todo, a gente vai perceber que o conteúdo do livro de Jonas é muito mais profundo do que esses estereótipos que a gente está acostumado a ouvir, e ele é muito mais relevante para a nossa vida hoje do que muitas vezes a gente também está acostumado. Olha só, o livro de Jonas ele é contado entre os chamados profetas menores, certo? Só que ele é bastante peculiar em relação aos demais livros dessa categoria de livros proféticos. Por quê? Porque, por exemplo, diferentemente de Joel, ou de Obadias, né, ou até mesmo dos profetas maiores, como Isaías e Jeremias, lá nesses livros, é a palavra do Senhor que ocupa o lugar central no enredo desses livros. É o Senhor falando com o seu povo por meio do profeta. Só que, em contraste com isso, o livro de Jonas não nos conta muito sobre a palavra do Senhor. Não sei se você já reparou nesse detalhe. O livro de Jonas, na verdade, nos conta sobre Jonas, sobre a vida do próprio profeta Jonas. Aliás, o livro de Jonas é o único entre os livros proféticos que não apresenta nenhum discurso ou sermão muito comovente por parte do seu protagonista. Na verdade, conforme a gente vai ver nas próximas semanas ou meses, né, quando a gente lê a narrativa do começo ao fim, que é a maneira que você tem que ler qualquer livro da Bíblia, né, se você fizer isso, você vai perceber que a pregação de Jonas, pessoal, aqui no enredo do livro pelo menos, se resume em apenas 5 palavras no hebraico. Após 40 dias, Nínive destruída. Ou, dependendo de como você traduz o verbo, que é muito comumente traduzido por destruída, passará por uma reviravolta, ou será posta de pernas para o ar. Então é um troço esquisito. Você já imaginou? O pastor Juliano sempre é muito caloroso nas apresentações, um amigo querido e tal, o que ele fala. E aí eu pego o microfone e falo 5 palavras. Vocês já pensaram nisso? Boa noite, pessoal. Em 40 dias livres, já era. Né? Aí eu deixo o microfone aqui e vou embora. Ia ser uma experiência muito esquisita. Mas é isso que o livro de Jonas nos apresenta. E por que isso é tão importante? Isso é importante porque isso indica que o propósito desse livro não é destacar o que Jonas pregou. Mas o ponto mais importante que o livro de Jonas quer apresentar para nós é como ele viveu e, sobretudo, como Deus lidou com ele. Dessa maneira, então, a história de Jonas foi registrada e incluída aqui no cânone das Escrituras, com o intuito de apresentar o próprio profeta e a maneira como Deus interagiu com o seu profeta,
para ilustrar o trato de Deus para com o seu povo através dos séculos. Então, trocando em miúdos, falando de forma mais simples, o livro de Jonas serve como um espelho para nós. Ao olharmos para a vida do profeta Jonas, o livro de Jonas está nos convidando a refletir se porventura nós não temos seguido os passos desse profeta também. Uns anos atrás, quando eu tinha acabado de me converter, era moda falar que Deus estava levantando uma geração profética, né? Então, eu acho que o livro de Jonas, às vezes, faz a gente perguntar que geração profética, a que geração profética nós estamos fazendo parte. Então, ao olharmos para o agir de Deus no enredo desse livro, nós somos instruídos e transformados por uma visão mais aprofundada do caráter de Deus. Até aqui tudo bem, né, gente? Deu para entender mais ou menos do que se trata esse livro. Muito bem. E o que é que a gente vê logo no primeiro capítulo do livro de Jonas? Vamos fazer um zoom aqui para dentro dessa história. Olha só, o que a gente vê logo no primeiro capítulo do livro de Jonas, principalmente nos 5 primeiros versos, é que a história relatada ao longo de todo o livro tem origem em 2 momentos, 2 movimentos bastante simples. Primeiro, a palavra do Senhor vem até Jonas e dá uma ordem para Jonas. Jonas, levanta e vai para Nínive pregar a palavra do Senhor. Pum, esse é o primeiro momento. A história começa aí, a palavra do Senhor vem até o seu profeta Jonas e manda Jonas ir até Nínive pregar a palavra do Senhor. E aí, no momento seguinte, a gente vê o segundo movimento, que é Jonas respondendo prontamente. Isso aqui é uma coisa admirável da parte de Jonas, porque quando Deus me comissiona a fazer uma coisa, dura normalmente uns 8 anos assim, para eu fazer. Eu sou meio teimoso. Jonas levantou prontamente, na hora. Só que ele vai na direção oposta àquela comandada pelo Senhor. Deus mandou Jonas ir para Nínive e Jonas vai para Tarsis. É tipo Deus mandar você para a estação Corinthians Itaquera e você vai para a estação Palmeiras Barra Funda. É isso, basicamente. Certo? Não dá para você ser tão diametralmente oposto do que ir para Tarsis, quando Deus está te chamando ir para Nínive. E talvez a gente não perceba isso de primeira, mas o começo do livro de Jonas é bastante abrupto. Não sei se isso já te incomodou alguma vez. Nossa, ele dá tão pouco detalhe aqui no começo desse livro. Por que é tão abrupto? Né? Então, você pega os primeiros versos de Jonas, e se você comparar com os demais livros da Bíblia, principalmente os livros proféticos, você vai ver que o livro de Jonas é bastante abrupto no seu começo. Os outros mensageiros de Deus ouvem a ordem de Deus e até choram diante do fardo que eles vão ter que carregar. Desse fardo, né, que vai ser cumprir a tarefa para a qual eles estão sendo chamados. Vocês lembram de Jeremias? Vocês lembram do Isaías? Eles têm uma visão no templo do Senhor, de serafins e tudo mais, a glória do Senhor enchendo ali a casa do Senhor, e aí tem a experiência de ter os seus lábios purificados. E aí Deus fala para Isaías, você vai falar, o pessoal tem ouvidos, mas não vai ouvir, eles têm olhos, mas não vê, o coração deles eu não vou curar. E aí o Isaías fala, meu Deus do céu, até quando, Senhor? 2 dias? Aí Deus fala, não, até que tudo esteja queimado. Jeremias, ele chora também, ele fala, mas eu não sou nem, quem sou eu, Senhor? Só que o que é curioso é que Isaías e Jeremias, eles vão e fazem o que Deus mandou. Eles choram, eles reclamam, eles falam, Deus, pelo amor de Deus, pelo teu amor, quer dizer, né? Manda outro. O Moisés falou isso. Mas eles no final foram. Com Jonas, não tem drama nenhum. A palavra do Senhor veio até ele. Ele levantou de sopetão. Só que ele vai para o lado oposto. Que coisa interessante, né? Agora, quando a gente vê esse início meio abrupto aqui, em contraste com os demais livros da Bíblia,
a gente é forçado a perguntar, caramba, por quê, né? O que levou Jonas a responder daquele jeito? O que explica essa atitude? Afinal de contas, o livro de Jonas é contado entre os livros proféticos, e a Bíblia chama Jonas de profeta. Então, como é que isso pode entrar na Bíblia? E como é que isso pode acontecer? E aqui, pessoal, é bastante importante a gente perceber que, embora a única informação sobre a pessoa de Jonas que nós encontramos no parágrafo inicial do livro de Jonas, seja que ele era filho de Amitai, é a única coisa que o livro de Jonas fala da vida do Jonas, do passado dele, ele era filho de Amitai. Porém, nós temos uma pequena janela para o caráter de Jonas no outro texto que nós lemos antes, em 2 de Reis, capítulo 14. Porque no contexto de 2 de Reis, capítulo 14, o que está acontecendo é que o reino já está dividido. Lembra? Salomão já ramelou geral ali e o reino já se dividiu, norte e sul, Judá e Israel, certo? E aí, quando Jonas vive, durante o ministério de Jonas, quem sobe ao trono é um cara chamado Jeroboão II. Pessoal, quando você vê esse nome na Bíblia, Jeroboão, seja primeiro, segundo, é coisa ruim. O cara é ruim, não ama o Senhor, ele faz as coisas do jeito que desaprova o Senhor. Então, quando a gente chega em 2 de Reis, capítulo 14, a gente já percebe que o governo de Jeroboão II já tinha se mostrado extremamente ímpio, e aí, como resultado, existe a ameaça de opressão inimiga, opressão pagã, por conta do pecado de Jeroboão. Só que o que a gente vê em 2 de Reis é que Deus, em sua misericórdia, não permite a aniquilação de Israel ainda naquele momento. É o que nós lemos, tá? Do verso 23 ao verso 27. E a única coisa, porém vital coisa, que nós temos sobre Jonas em 2 de Reis, é que foi ele quem anunciou para Jeroboão II que Deus preservaria Israel dos seus inimigos. Então, notem que Jonas não tem medo de pregar. Ele pregava. Ele pregou para Jeroboão II. Que coisa! O medo dele não é de falar de Deus. Então, por menor que seja essa informação, o que essa informação sugere? Ela sugere, no mínimo, duas coisas muito importantes. Primeiro, Jonas era alguém bem próximo à corte real de Jeroboão II. E segundo, a integridade do reinado de Israel era uma coisa muito importante para Jonas, a ponto de Jonas não ter tido preguiça de obedecer ao Senhor, quando o Senhor mandou ele anunciar para Jeroboão II que Israel não seria destruído. Esses dois pontos juntos são cruciais, porque eles indicam que Jonas tinha provavelmente um perfil que nós chamaríamos hoje de conformista, do ponto de vista político. Ele era de verve nacionalista, para usar um termo moderno, que não se usava naquela época, mas ajuda a gente a entender mais ou menos aqui. E eu não sei quantos aqui sabem disso, mas na época dos reis, havia os chamados profetas de corte. Quem eram esses profetas de corte? Eram uns profetas que eram nomeados profetas pelos reis. Para quê? Para que eles estivessem ali do lado dos reis, somente para fazer apologia a esses reis que os patrocinavam e somente para anunciar as bênçãos de Deus sobre eles, como se Deus estivesse incondicionalmente ao lado desses reis. Então, alguns reis começaram a contratar alguns profetas para que eles só profetizassem coisa boa, sabe? A gente não sabe o que é isso no Brasil, né? Profeta de corte. Incapazes de fazer crítica aos seus políticos de estimação. A gente não sabe o que é isso, né? Mas isso existia na época dos reis do Antigo Testamento. E eu não tenho certeza disso, mas não é impossível que Jonas teria, pelo
menos em sua inclinação, se assemelhado a um profeta de corte. A alguém que preferia obedecer a Deus quando a palavra era boa, quando Deus falava que eles iam ganhar as próximas eleições. Mas quando não, eu acho que Deus vai usar outro profeta. Não tem problema não. O rei tem muitos profetas em sua corte. Então, quando a gente lê o livro de Jonas, com o 2 de Reis 14 em mente, nós começamos a desconfiar, já de início, que nós vamos encontrar alguém que coloca as suas inclinações nacionalistas e as suas preferências religiosas acima dos interesses reais de Deus. O que intriga, no entanto, é que a princípio, pessoal, olha que coisa, a ordem de Deus, voltando agora para o livro de Jonas, tá? A ordem de Deus, quando a palavra do Senhor vem a Jonas, a ordem de Deus era que Jonas fosse até Nínive, não para falar bem de Nínive. O que intriga é que quando Deus chama Jonas para pregar em Nínive, ele chama Jonas para pronunciar o juízo de Deus contra Nínive, não bênçãos sobre o povo de Nínive. E isso deveria ter motivado Jonas a ir, não é verdade? Não é verdade? Eu não gosto dos caras. Deus está me mandando ir pregar contra eles, só se for agora. Vamos lá, sem preguiça. Porque Nínive, pessoal, representava tudo que era contrário ao que Jonas acreditava. Nínive era uma cidade idólatra, era uma cidade extremamente cruel, era uma cidade inimiga dos bons costumes. Nínive era tudo que representava aquilo que era oposto aos caminhos de Deus. E embora os demais profetas bíblicos focassem suas pregações primordialmente sobre o povo de Deus, não era raro os profetas denunciarem os pecados das demais nações também. Então eu arrisco dizer que se Jonas fosse de fato um profeta de corte daquela época, ou talvez um pastor ou teólogo midiático em nossos dias, ele teria adorado receber aquela incumbência da parte de Deus, para anunciar juízo contra os seus inimigos político-religiosos. Anunciar o juízo de Deus contra a direita evangélica, contra a esquerda comunista? Só se faz, eis-me aqui, Senhor, só se for agora. Só que o detalhe crucial é que por mais tendencioso que Jonas pudesse ser, ele era profeta. E sendo profeta, ele sabia como Deus era. E sabendo como Deus era, ele sabia também que pregar contra Nínive envolvia a possibilidade de os ninivitas responderem do jeito que Deus queria, se arrependendo. E como um profeta, ele sabia que isso poderia ter um resultado que ele não queria ver. Aliás, a gente notou agora há pouco que existe uma ambiguidade na forma como o verbo hebraico rafak está sendo usado aqui, porque ele pode ser traduzido por será destruída, né? Nínive será destruída, mas ela também essa palavra também pode ser traduzida por será virada do avesso. E será virada do avesso não necessariamente tem uma conotação negativa, pode ser que isso possa indicar a mudança de sorte. Então, no próprio texto existe essa ambiguidade da palavra que Jonas precisa pregar para os ninivitas. Então, o fato de Jonas ter recusado a ordem de Deus indica o seguinte, pessoal, que Jonas tinha um ódio mortal pelos ninivitas. Que coisa, pessoal. O cara é profeta de Deus, mas ele tem um ódio mortal pelos ninivitas. E o ódio mortal que Jonas tinha pelos habitantes daquela cidade era tão grande que a reação dele, quando a palavra do Senhor vem para ele, manda ele ir para lá pregar, chega a ser cômica. Ele parece uma criança que
finge que não ouviu Deus falar com ele. Ao ir na direção oposta, Jonas mostrava, então, não aceitar sequer a ideia, sequer a possibilidade de que o Deus de Israel seria também o Deus da Assíria. Deus é Deus de Israel, e os assírios que se explodam. Tem algum grupo, alguma tribo, algum partido, para quem você olha e você pensa, nunca que Deus receberia essas pessoas em seu reino? Tem? Olha o espelho de Jonas. Dessa maneira, então, o que está acontecendo logo nesses primeiros 5 versos iniciais aqui do livro, é que nós podemos perceber que o movimento que Jonas faz não é somente a recusa de assumir uma tarefa difícil. Tem muita gente que eu já ouvi explicar esse texto dizendo que Jonas não queria ir para Nínive porque ele tinha medo de Nínive, porque os ninivitas eram muito cruéis. Nada no texto sugere isso. Nada no texto sugere medo. Basta ver a atitude dele no barco. Está todo mundo com medo lá, menos ele. Não é? A gente vai falar sobre isso daqui a um mês. Mas não é medo. Ai, meu Deus do céu, os caras vão me pegar e vão me matar, vão me esquartejar e tudo mais. Não é medo. Na verdade, o que faz Jonas se recusar a assumir aquela incumbência, é que ele odeia os ninivitas. Ele não gosta deles. Então, aquele ódio coloca Jonas em absoluto distanciamento dos planos de Deus. Esse Jonas, que é chamado de profeta, e que deveria cumprir o seu papel de anunciar a vontade de Yahweh, prefere ir para Tarsis em vez de obedecer a Deus. Ele prefere sumir do mapa do que participar das ações de Deus no mundo. Percebam, então, que essa viagem que Jonas faz não é uma fuga no sentido de que ele correu como a minha esposa corre de barata, por exemplo. Certo? Não é isso. Jonas não é um profeta fujão no sentido de medroso. Ele é sim um profeta fujão, mas no sentido de desobediente. O profeta que em seu nacionalismo, em seu ódio por aqueles que ele julgava indignos da graça de Deus, abriu mão da sua própria vocação como alguém que devia anunciar a palavra do Senhor por onde quer que o Senhor mandasse. Jonas era desobediente. E aqui tem um detalhe exegético bastante relevante, que é o seguinte: Tarsis, para onde o texto diz que Jonas tem a intenção de fugir, muito provavelmente não é lugar nenhum, mas simplesmente uma referência ao alto mar. Os intérpretes, os especialistas ainda têm muita dificuldade de traduzir o termo Tarshish. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Tem as palavras parecidas aqui, a gente começa a enrolar a língua. Tarshish, os estudiosos não sabem direito como traduzir. E muito provavelmente significa simplesmente aquele lugar para lá. Não aquele lugar para lá que ele devia ir, mas aquele lugar para lá, e para lá que Jonas vai. E o lugar de onde Jonas foge para Tarsis não é Nínive. O lugar de onde Jonas foge para Tarsis é a presença do Senhor. Jonas, segundo o texto, Jonas fugiu da face do Senhor. Jonas fugiu da presença do Senhor. Em outras palavras, então, quando Jonas vai para Tarsis, ele quer ir para longe de Deus. Ele quer se esconder de Deus. Ele quer ir para algum lugar onde a voz de Deus não alcançaria. Ele prefere, em outras palavras, ir para o inferno, do que contemplar a possibilidade dos ninivitas não irem para o inferno.
E se você prestar atenção a todo o movimento que Jonas faz, desde o momento que ele se levanta para atender a palavra do Senhor, a única ocasião em que Jonas se levanta é quando ele se levanta para atender a palavra do Senhor. Mas dali em diante, ele nunca se levanta mais, ele só desce. Ele desce para Jope, desce para Tarsis, desce para o barco, do barco ele desce para o porão, no porão ele desce para a cama, e na cama ele desce para o mais profundo sono. Tudo para baixo. Porque ele está fugindo, sabe de quem? De Deus. Ele prefere ir para o inferno. Ele prefere ir para o abismo. É por isso que, uma vez escondido lá no barco, em pleno alto mar, ele se enfia no andar mais baixo e cai no sono profundo. A expressão hebraica traduzida por sono profundo aqui é aquele sono hipnótico, quase depressivo, de quem não quer viver mais, de quem não quer encarar a realidade. Então, olha que retrato nós temos de Jonas. Em sua recusa de se dirigir aos pagãos, Jonas age como um pagão. Ele odeia tantos pagãos que ele age como um deles. Ele foge para o meio do nada, para o caos do alto mar, por um lugar onde Deus supostamente não encontraria, e lá no meio do caos do alto mar, ele se fecha dentro de si mesmo, em seu ressentimento, em sua recusa de comunicar a palavra de Deus aos ninivitas, e aí ele dorme. Ele dorme o sono de quem não quer ouvir nem mesmo a sua própria consciência. Então, em seu apego pelas ideias que ele mesmo tinha sobre como Deus devia lidar com aqueles pagãos idólatras, com aqueles caras cruéis, com aqueles ímpios sem vergonhas, Jonas entra em uma espiral descendente, na qual até ele mesmo e a sua própria saúde mental começa a entrar em xeque. E em seu ódio mortal por seus inimigos, Jonas passou a agir como um inimigo de Deus. Que coisa. Então aqui está o ponto que esse início tão abrupto, tão sucinto, tão direto quer destacar para nós. Jonas é chamado de profeta pelo narrador de 2 de Reis 14. Jonas é alguém comissionado a anunciar a palavra do Senhor, alguém cuja razão de ser, cuja função, cuja vocação primordial era ouvir a ordem do Senhor e anunciar essa ordem àqueles que deveriam ouvir. Mas até mesmo um profeta como Jonas pode se colocar em um caminho oposto ao da sua vocação, quando ele deixa que os seus interesses, a sua agenda, ditem a sua maneira de enxergar Deus. Você pode ser quem você for, meu amigo. Pastor, missionário, teólogo, PhD. Eu não acredito que tem profeta hoje, no sentido bíblico, mas você pode achar que você é profeta. Isso aqui depois eu deixo o pastor Juliano resolver. Mas eu não acho que existe apóstolo no sentido que a gente usa hoje, muitos usam hoje, mas você pode achar que você é apóstolo, apostila, qualquer coisa, meus amigos. Você pode ser diretor de ONG, você pode ser uma pessoa profundamente admirada por muitas pessoas no seu entorno. Mas quando você deixa os seus interesses ditarem a sua maneira de enxergar como Deus deve agir, você está agindo como Jonas. E se você está agindo como Jonas, você está agindo como um inimigo de Deus. Jonas, então, pessoal, é um exemplo para nós, um modelo para nós, mas um modelo de como não fazer as coisas, de como não ser povo de Deus. Jonas não é um herói. Jonas é o maior problema da história desse livro. O maior empecilho para Jonas cumprir a sua vontade era Jonas. Não era perseguição,
não era progressismo, não era agendas escusas, tudo isso é chato mesmo, a gente tem que saber navegar essas coisas, mas o maior problema do Jonas não era nem os ninivitas, era o Jonas. E pessoal, vamos concordar com isso, né? Vamos combinar aqui, que imagem vívida nós encontramos quando nós olhamos para esse espelho, né? Porque o que esses 5 versos iniciais de Jonas gritam para nós, sem rodeios, é essa verdade simples, mas absolutamente brutal e avassaladora. Quando o nosso coração se deixa convencer de que os nossos caminhos, as nossas opiniões, as nossas ideologias, as nossas noções do que deve definir a nossa missão, quando a gente deixa o capeta convencer a gente de que essas coisas são mais importantes do que aquilo que Deus de fato deseja, nós também, assim como Jonas, passamos a ser profundamente seletivos naquilo que nós acreditamos ser da vontade de Deus, e aí a gente começa a defender com unhas e dentes agendas que são convenientes para nós, mas que não refletem em nada quem Deus é. E quando nós somos confrontados com uma coisa que fere esses nossos interesses, nós fingimos que não ouvimos. Isso é papo de fascista, isso é papo de comunista. Cuidado, que pode ser Deus falando com você. E aí o que acontece no final de tudo é que nós vamos na direção oposta. Nós saímos por aí destilando ódio contra aqueles que nós julgamos imerecedores da graça de Deus e merecedores do juízo de Deus. Deus nos chama a pregar a sua verdade, mas o que nós fazemos é nos esconder dessa verdade e responder como qualquer ímpio responderia, virar as costas para Deus e ir para o caminho contrário. Nós fazemos como Jonas. Só que tem uma boa notícia, pessoal. Não dá para terminar um sermão desse jeito, né? Vamos orar? É meio deprimente. Só que tem uma boa notícia. Acontece que com o Deus da Bíblia, não existem 2 pesos e 2 medidas. Principalmente com o seu povo. Nós evangélicos, nós acreditamos nessa mentira do capeta de que Deus tem 2 pesos e 2 medidas. E que o nosso pecado é mais aceitável aos olhos de Deus do que o pecado do macumbeiro. Se liga na fita aí, meu irmão, não é assim. Não é assim. Pelo contrário. Pelo contrário. Veja como Deus puniu Israel no Antigo Testamento por conta da aliança que ele fez com Israel. Deus é mais severo com o seu povo. Porque o seu povo é aquele que é chamado a viver segundo o caráter de Deus. Então, Deus não usa 2 pesos e 2 medidas. E Deus não tem plano B. O plano redentivo de Deus deve necessariamente acontecer por meio do seu povo. Deus não vai mandar anjos para evangelizar as nações. Deus não vai mandar anjos para resolver os problemas de corrupção que nós temos no nosso país. O veículo de ação de Deus é o seu povo. Deus não tem outro plano. O plano de Deus é o seu povo. E aí, como resultado, qual é a resposta que Deus dá para Jonas? A resposta que Deus dá para Jonas é o que vai ocupar as passagens que a gente vai falar nos próximos meses. Só que o que nós podemos antecipar hoje, de todo modo, é que Deus não vai desistir do seu plano de levar a sua palavra para Nínive. Ele vai levar a sua palavra para Nínive, mas mais importante ainda, Deus não vai desistir do seu plano de fazer isso por meio de Jonas. Porque quem precisa ir para Nínive não são os ninivitas que precisam do Jonas. É Jonas que precisa ir para Nínive. Então a boa notícia é essa.
que Deus não vai desistir de Jonas. Não é só porque Jonas fugiu para o alto mar que a palavra de Deus não vai alcançar Jonas. Que ideia de jirico, né? Eu vou fugir de Deus. Boa sorte, Jonas. Não, mas olha o nível de insensatez que a pessoa consegue chegar quando ela coloca os seus interesses acima dos interesses de Deus. Ela age literalmente como uma criança mimada. Eu vou fugir de Deus, vou me enviar lá naquele porão, porque lá Deus não vai me alcançar. Mês que vem, a gente vai ver que quando o pessoal vai acordar Jonas, as palavras que eles usam no hebraico são exatamente as mesmas palavras que Deus usa para Jonas, quando Deus se dirige pela primeira vez a Jonas. É muito engraçado isso. Então, a gente vai ver que não é só porque Jonas foge para o alto mar que Deus não vai alcançar Jonas. Deus vai buscar Jonas lá. E não é só porque Jonas não quer ir para Nínive que os ninivitas vão ficar sem ouvir a palavra. Porque Deus vai levar Jonas lá. E ao contrário de Jonas, Deus ama os ímpios. Aquela pessoa que você odeia, Deus ama. Aquela pessoa com quem eu tenho dificuldade, aquelas muitas pessoas com as quais eu tenho muita dificuldade, e que eu preferiria, com toda honestidade, que não existissem na minha vida, Deus ama. Querendo enganar quem? Eu sei que vocês têm pessoas assim, né? Aquela pessoa difícil. Ou até pessoas que não têm rosto, mas que você, por alguma lavagem cerebral que fizeram na sua cabeça, que você acha que porque pertence a grupo XYZ, só pode ser a encarnação do Satanás. Que usa boné de certa cor, sabe? Ou camiseta de time de certa cor também, de time de país, sabe, né? Deus ama essas pessoas. Deus ama essas pessoas. E Deus ama tanto os ímpios que Ele quer ver essas pessoas se arrependendo. Só que Ele quer ver não somente os ímpios se arrependendo, mas também Jonas e a sua igreja. Às vezes a gente acha que o mundo precisa se arrepender, né? Precisa. Mas eu tenho as minhas dúvidas se a gente não está deixando algumas pessoas de fora dessa equação. Porque ali quem precisava se arrepender primeiro era Jonas, o grande profeta, mas que agia como um ímpio, como um rebelde. E a maneira então escolhida por Deus para alcançar os ímpios é mostrando que além de ser o Deus de Israel, Deus é Deus de todos os povos e de fato de toda a criação. E a boa notícia, meus irmãos, é que de Deus não dá para fugir. Não tem para onde Jonas fugir, porque a gente vai ver que Deus, na verdade, na passagem que a gente leu, a gente já vê isso, mas a gente vai voltar para esse trecho depois. Quando Jonas está ali seguro, naquele porão daquele barco, no meio do nada, Deus manda uma tempestade. E a tempestade é tão forte que ele faz até mesmo as bases daquele barco ser sacudidas. Não dá para fugir de Deus. Então deixa eu repetir a pergunta que eu fiz no começo aqui. Qual é o maior empecilho, o maior obstáculo que você enxerga para você viver o chamado que Deus tem para você como povo de Deus? Qual é o maior empecilho que a igreja evangélica brasileira enfrenta hoje? O livro de Jonas nos leva a considerar se a resposta não somos nós mesmos. As agendas, as prioridades, os padrões de pensamento que nós mesmos abraçamos.
Será que, como Jonas, nós também não estamos agindo como verdadeiros ímpios em nossa recusa de obedecer o chamado que Deus nos deu? Será que, como Jonas, nós também não estamos dormindo profundamente diante do clamor do mundo? E aqui a ironia, pessoal, é que está todo mundo naquele barco orando, todo mundo, sem exceção, capitão, almirante, tripulante, viajante, está todo mundo, cada um para o seu Deus, clamando: por favor, livra-nos dessa tempestade, porque a gente vai morrer. E o único ali, que é o profeta de Yahweh, do Deus Criador, ele está fazendo o quê? Dormindo. Eu acho que se Jonas fosse um evangélico, ele acordaria daquele sono, e ele veria aquela galera toda, cada um clamando para o seu Deus, e ele ia gritar: está amado, em nome de Jesus, aqui, invocação, e não sei o quê, ia chutar as coisas. Não é? Então, com isso, deixa eu encerrar, lembrando vocês de que nem toda tragédia, nem todo desconforto, nem toda calamidade que acomete o povo de Deus é coisa do capeta ou complô da Rede Globo, ou retaliação do diabo, ou conspiração comunista, ou projeto imperialista da direita, ou estratégia da nova ordem mundial, ou não sei mais o que lá de satanista e não sei o que. Nem todo desconforto que a igreja passa é isso. Tem coisa, tá? Não estou negando, tem muita coisa ruim no mundo, tá? Que de fato é causada por gente muito má. Tá? Só que o livro de Jonas nos lembra de que há tempestades em nossas vidas que são permitidas por Deus, precisamente porque somos nós que nos mostramos como o maior problema da história. O maior problema da história era Jonas, e aquela tempestade aconteceu por causa de Jonas, não por causa daqueles caras que estavam invocando os outros deuses, era Jonas o problema. Então, o livro de Jonas nos ajuda a ponderar se o maior problema que nós temos enfrentado como igreja não é que muitos de nós assumiram, talvez, o papel de profetas de corte. Será que não é porque nós nos apaixonamos pelo poder e nós acabamos abandonando a nossa vocação profética real de anunciar o evangelho e de preservar o testemunho cristão no mundo? Eu suspeito que sim. Então, pessoal, pensando por esse ângulo, eu acho mesmo que a gente precisa dar graças a Deus pelas dificuldades que a igreja tem atravessado nos últimos anos. Eu acho. Porque a tempestade de Deus, na história de Jonas, não veio para castigar Jonas. Veio para tirar Jonas de lá. Então, assim como a tempestade que veio sobre o barco de Jonas, pode ser que o caos, a confusão, as dificuldades, as calúnias que nós temos enfrentado como igreja evangélica, nos lembre de que Deus não nos abandonou em nossos próprios planos, em nossa própria idolatria. Pode ser que as provações que a igreja tem passado e que provavelmente vai continuar passando e talvez numa forma muito mais acentuada, seja um sinal de que Deus não desistiu de nós. Talvez aquilo que muitos evangélicos adoram chamar de perseguição, não seja coisa do anticristo, mas seja coisa do Senhor da igreja, que está vendo a igreja dormir no fundo do barco, abraçado com as suas ideologias, com as suas opiniões e agendas e projetos de poder. Mas Deus está querendo salvar a igreja e fazer a igreja olhar para o verdadeiro Senhor dela. Então a boa notícia é essa, é que aquela tempestade não veio para destruir Jonas, mas para salvar Jonas e para restaurar a vocação de Jonas como um mensageiro de Deus em Nínive. E você? Falar da igreja é fácil.
Mas e você? E eu? Você se vê nos sapatos de Jonas? Você gosta de postar coisa quando fala bem daquele candidato que você gosta. Mas aí você fica quietinho quando é o contrário. Você se ofende com Deus porque Ele ama aqueles que você odeia. Você se ofende com Deus porque Ele não se encaixa nos seus interesses? Onde você está? A caminho de Nínive ou no fundo do barco em alto mar? Onde você está? Bota a mão na consciência aí. Lembre-se, Deus não tem plano B. E não existe lugar no mundo onde Ele não possa te encontrar. E as tempestades que têm acompanhado a sua vida, com certeza estão sendo usadas por Ele para te lembrar do que Ele realmente deseja de cada um de nós como povo. Ser sal da terra e luz do mundo, seguindo a Jesus e tornando Jesus conhecido em nosso viver. Então, a minha oração nessa noite, conforme a gente entra aqui na história de Jonas, é que ao longo dessas semanas que a gente vai falar sobre esse livro, que você possa, assim como eu, que nós possamos perceber com bastante clareza, sem rodeios, sem mecanismos de defesa, mas que a gente consiga enxergar onde cada um de nós estamos em relação aos planos de Deus, em relação à vocação que Deus deu para nós como povo. E que, acima de tudo, nós possamos enxergar como Deus tem nos encontrado para nos colocar de volta nos trilhos da nossa vocação. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça? Pode ser? Senhor, nos perdoa, porque nós... É impossível, é muito difícil não reconhecer, quando a gente olha para a história de Jonas, quanto nós nos assemelhamos a ele como povo e como indivíduos mesmo. E ainda por cima a gente tem a cara de pau de achar que as dificuldades, as provações muitas vezes que a gente atravessa, é tudo por conta de complôs e de tramas adversárias, quando na verdade é o Senhor querendo nos acordar, é o Senhor querendo nos despertar do nosso sono. E nessa noite eu queria encerrar essa mensagem aqui pedindo perdão ao Senhor, porque a tua igreja, eu, muitas vezes, sou igualzinho a Jonas. Eu resisto ao Senhor. Eu acho que é o Senhor quem tem que me servir. Eu acho que é o Senhor quem tem que fazer as coisas que eu desejo. Eu acho que o Senhor é um meio para eu alcançar os meus objetivos. E aí, quando eu me confronto, quando eu sou confrontado com a realidade de quem o Senhor é, eu também me escondo, Senhor. Eu também finjo que não estou te ouvindo. Então, nos perdoa, Senhor. E nos coloca de pé. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. O Senhor entende que não são apenas os ninivitas que precisam ouvir a nossa pregação, mas somos nós que precisamos ir até os ninivitas. É o nosso coração que precisa se converter, Senhor. Então nos converte, Senhor. Faz isso. Faz aquilo que só o Senhor sabe fazer, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E nos coloca no teu caminho de novo, como povo, como igreja. Em nome de Jesus. Amém.